Oi, amados do Pai. Tem muita gente que ao ler esse capítulo fica assim se perguntando: por que Deus mata? Você quer descobrir? Vem comigo e você vai descobrir o quanto Deus nos dá exemplo e nos instrui para uma liderança eficaz. E parte desse capítulo 4 é assim um pouco da repetição do terceiro, falando dos deveres dos levitas. Mas acredite que essa repetição tem uma revelação muito importante que eu vou te contar. E nós vamos ver também um novo censo, bem diferente dos anteriores. E Jesus fez igualzinho. Vamos ler o capítulo 4 para a gente poder refletir sobre esse capítulo, sobre essas questões importantes? Então, simbora. Hoje nós vamos ler nessa Bíblia daqui. É uma Bíblia Thompson, que eu ganhei de presente do pastor Sérgio Naves, que é o presidente do CRERVIP de Búzios, em 2016, com direito a dedicatória e tudo. Para mim foi uma honra. Então vamos lá ao que interessa. Vamos começar a nossa leitura. Bom, disse o Senhor a Moisés e a Arão: fazei o recenseamento dos filhos de Coate do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Contareis os homens de 30 a 50 anos de idade, todos os que são aptos para que sirvam na tenda da congregação. Este será o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, ou no tabernáculo, né? E cuidado das coisas santíssimas. Quando partir o acampamento, Arão e seus filhos virão, abaixarão o véu protetor e com ele cobrirão a arca do testemunho, que é a arca da aliança. Por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos, sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe colocarão as varas. Preste atenção nesse detalhe, tá? Sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, sobre ela porão os pratos, as colheres, as taças e os jarros para libação. O pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano vermelho, que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos, e lhe porão as suas varas. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus espevitadores, os seus apagadores e todos os vasos de azeite com que servem o candelabro. Envolverão o candelabro com todos os seus acessórios numa coberta de peles de animais marinhos e o porão as varas. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos e lhe porão as varas. Também tomarão todos os utensílios usados no serviço do santuário e os envolverão num pano azul que será recoberto com uma coberta de peles de animais marinhos e os porão sobre as varas. Tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano roxo, sobre o qual porão todos os seus utensílios com que servem no altar, os braseiros, os garfos, as pás e as bacias. Estenderão por cima uma coberta de peles de animais marinhos e lhe porão as varas. Depois que Arão e seus filhos tiverem acabado de cobrir o santuário e todos os seus utensílios, então os filhos de Coate virão para transportá-lo, mas sem tocar nas coisas santas, para que não morram. Os filhos de Coate transportarão essas coisas que estão na tenda da congregação. Eleazar, filho do sacerdote Arão, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático e contínua oferta de cereais, e o azeite da unção. Cuidará também do tabernáculo em geral e de tudo que nele há, incluindo os objetos sagrados e os seus acessórios. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja extirpada do meio dos levitas. Isto lhes fareis para que sirvam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e seus filhos entrarão e designarão a cada um seu serviço e a sua carga. Os coatitas, porém, não entrarão para ver as coisas santas, nem por um momento, para que não morram.
Então, a gente vai dar uma paradinha aqui. Não, vamos prosseguir mais um pouco. Só mais um pouquinho, vamos lá. Disse mais o Senhor a Moisés: faz um recenseamento dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima até os 50, que forem aptos para a guerra e que farão seu serviço na tenda da congregação. Será este o serviço das famílias dos gersonitas, suas funções e seus encargos. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, a sua coberta, a coberta de peles de animais marinhos que o recobre, a cortina da porta da tenda da congregação, as cortinas externas do pátio, a cortina da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Eles servirão em tudo que diz respeito a essas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas será feito segundo o mandamento de Arão e de seus filhos. Confiarás à sua guarda tudo o que tiverem de transportar. Será este o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu serviço estará sob o mandato de Itamar, filho do sacerdote Arão. Quanto aos filhos de Merari, os contarás conforme seus clãs e suas famílias. Contarás todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, todos aqueles que prestarem serviço na tenda da congregação. Isto é o que deverão transportar, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, suas varas, suas colunas e bases, como também as colunas ao redor do pátio, as suas bases, estacas, cordas e todos os utensílios usados no seu serviço. Designarás nome por nome os objetos que devem transportar. Esse é o serviço das famílias dos filhos de Merari, segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, debaixo da orientação de Itamar, filho do sacerdote de Arão. Então, vamos agora analisar o que a gente leu aqui, tá? Nós acabamos de ler assim, uma listagem, né, das distribuições que Deus deu para Moisés, né, para ele poder passar para Arão e os seus filhos, para eles poderem fazer. O Senhor distribuiu funções nominais e explicou como deveriam ser feitas nos mínimos detalhes, para que todos pudessem fazer a sua parte da melhor forma possível. Até a cor das cobertas, Deus falou, né? E as definições foram definidas por clã, né? Para os 3 filhos de Levi, para cuidar do tabernáculo. E isso nos mostra que cada pessoa tem uma responsabilidade única no serviço a Deus. E que ele valoriza, assim, o trabalho de cada um. Nós vimos também que as tarefas deveriam ser feitas de modo, assim, precisa, né? Conforme as orientações divinas do Senhor. Isso também nos ensina, assim, que a obediência a Deus, muitas vezes, assim, envolve a nossa atenção nos mínimos detalhes e o nosso compromisso com a excelência do que a gente faz para Ele. Aqui, nós precisamos prestar atenção, né? Porque Deus está nos ensinando que liderar pessoas é passar as informações de forma exata, perfeita. A nossa comunicação, ela deve ser precisa e eficaz. Para quê? Preste atenção no que eu vou falar, tá? Para que a intenção não sobreponha a instrução. Isso é muito importante. Tipo assim, você mandou alguém fazer alguma coisa e alguém chegou e falou assim: ai, desculpa, olha, não saiu como você me pediu, mas eu fiz com a melhor das intenções. Quantas vezes você já ouviu isso? Vou repetir. A intenção, por melhor que seja, não pode sobrepor a instrução, a diretriz, para não se desvirtuar do propósito do líder. Deus tem um plano perfeito. É por isso que as pessoas acham que Deus mata. Mas é exatamente por isso que Deus nos dá tantas instruções. Para a gente poder entender
Por que as pessoas morrem? Né? Muitas vezes por boas intenções. Será que Deus quer nos matar? Lógico que não. As pessoas morrem porque Deus é tão santo, mas é tão santo, Ele é tão justo, tão perfeito, que qualquer um de nós, tá? Na forte presença dele, morreria instantaneamente. Certa vez, eu ouvi um pastor comparar assim a presença de Deus a um fio de alta tensão que causa assim a nossa morte instantânea, né? Eu achei o exemplo dele perfeito, porque Deus não mata porque Ele quer, mas porque Ele é toda essa energia pura, gloriosa e tão forte que nós não resistimos e morremos. Eu amei esse exemplo. Pena que eu não me lembro do nome do pastor, mas a história ficou na minha mente marcada. Olha a importância das associações que nós fazemos com as histórias que ouvimos. É por isso que Deus nos deixou essa biblioteca aqui, olha, com muitas histórias para a gente ler, porque Ele sabe que vão tocar nossa mente, nosso coração, e a gente não vai esquecer mais. Você entendeu agora? Por que Deus instruiu? Por que o sacerdote deveria cobrir todos os objetos e colocar as varas? Porque os coatitas iam entrar depois dos sacerdotes para pegar e transportar. E eles não poderiam ver os objetos para não morrer ao tocá-los. Porque somente os sacerdotes que foram separados por Deus e tinham um outro trabalho, né? Eles foram santificados, ungidos para fazer esse serviço que podiam tocar. Por isso é que eles precisavam ter conhecimento e responsabilidade e carregar tudo que já tinha sido coberto, embalado com as devidas cores, pegando apenas nos lugares certos que eram as varas. Por isso que foi repetido tantas vezes, né? E porão as suas varas, e porão as suas varas, que já tinham sido encaixadas pelo sacerdote dos coatitas, para que eles pudessem pegar e transportar. Ou caso contrário, eles morreriam. Olha que fantástico isso, né? Você vê como os detalhes são importantes? Vamos continuar a nossa leitura? Então vamos lá. Bom, Moisés, Arão e os líderes da comunidade contaram os filhos dos coatitas, conforme seus clãs e suas famílias. Todos os homens da idade de 30 anos para cima, até os 50, que entraram para o serviço da tenda da congregação, contados segundo seus clãs, foram de 2.650 para os coatitas. Em vez de eu ler todos, eu sublinho aqui na minha Bíblia e vou falar só as quantidades para cada uma das famílias. Então, eram os coatitas, os gersonitas e os meraritas, né? Então, os coatitas eram 2.750. Os gersonitas foram 2.630 e os meranitas foram 3.200. Agora a gente pode continuar. O número total de todos os levitas contados por Moisés, Arão e os líderes de Israel, conforme seus clãs e suas famílias, da idade de 30 anos para cima até os 50 que entraram para o serviço de transportar a tenda da congregação, foram de 8.580. Gente, segundo o mandato do Senhor, Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu serviço e segundo a sua obrigação. Assim, foram contados conforme o Senhor ordenara a Moisés. Que incrível, né? Como Deus faz as coisas todas, gente. Uau, tô suando aqui. Esqueci de ligar o ar-condicionado. Bom, vamos lá. Agora, nós vimos aqui que o censo foi diferente que a gente viu no capítulo anterior, né? Porque aqui foram somente para os levitas, a partir dos 30 anos, que são os que estão prontos para o serviço no templo, e até os 50 anos de idade, né? Nós vimos que tudo isso estava assim apontando para Jesus, gente.
que começou o seu ministério com quantos anos? 30 anos de idade. Mesmo não sendo da tribo de Levi. Ele não era levita, né? Porque Jesus veio da tribo de Judá. Mas apesar de tudo isso, ele é sumo sacerdote, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, é nosso único intercessor diante do Pai e nosso único e suficiente Salvador. Além de cumpridor de tudo que Deus Pai determinou. Está tudo determinado aqui. Incrível isso, né? E aí a gente viu que o total do censo foi de 8.580 homens entre 30 e 50 anos, né? Agora me diga, qual é a empresa que você conhece que tem 8.580 homens, óculos, servindo? Gente, tem que ser uma grande empresa, né? Deus criou a empresa, vamos botar o nome aqui, Divina e Companhia Soberana, com 8.580 servidores, de 30 a 50 anos, saudáveis, para trabalhar para o reino lá no deserto. Homens que tinham sido escravos e que estavam sendo transformados em levitas, servidores, o exército de Cristo, o exército do Senhor. Porque o serviço do tabernáculo era coletivo e dependia do bom funcionamento de todos. Assim, a gente aprende que Deus deseja que hoje nós possamos servir juntos em unidade, cada um cumprindo a sua função para o bem comum. Sem um ficar assim sentindo ciúmes do outro, mas sabendo que cada um tem uma função específica para o sucesso dessa empresa do Senhor, essa empresa do reino, né? Que tem como missão principal salvar o maior número de pessoas e dar essa oportunidade para vê-los trilhando o caminho de volta para casa, que chegaremos em breve. Então agora, gente, depois que a gente leu esse 4º capítulo de Números, eu vou te fazer 4 perguntas para você poder refletir. Vamos lá. Primeira pergunta. De que forma você tem assumido as suas responsabilidades no serviço a Deus? E também a comunidade, né? Onde você mora. Segunda pergunta. Quando Deus pergunta, a quem enviarei? Você levanta sua mão e diz, Hinene, que é uma palavra em hebraico que significa, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Ou você finge que nem ouviu, que nem é com você, e deixa passar a sua vez, assim, porque você acha que está fazendo coisas muito mais importantes aqui no mundo, e não tem tempo, sabe, para poder fazer qualquer outra coisa para Deus, né? Porque as coisas têm que ser bem rápidas, fast food, você tem tanta coisa para fazer, você não consegue tirar meia hora, no máximo 1 hora, para você se dedicar a Deus por dia, nas 24 horas que Ele te presenteia por dia. Pensa nisso. Terceira pergunta. Por que a obediência a esses detalhes é importante em nosso relacionamento com Deus? E quarta, vou fazer mais uma, quarta e última pergunta. Como é que você pode contribuir para fortalecer a unidade de um trabalho em equipe, um time e o entendimento das instruções para não gerar, sabe, intenções erradas no ambiente em que você está inserido? Então pense, reflita. Eu sugiro que você compre um caderno de anotações para assim criar um hábito de anotar todos os seus insights, todas as suas reflexões, e eu te garanto que no final do ano você terá conteúdo suficiente para poder escrever um livro e ajudar muitas pessoas que estão aguardando, sabe, o que só você, do seu jeitinho, sabe entregar. Pensa nisso, hein? E aí, me conta. Fez diferença para o seu entendimento o vídeo de hoje? Então eu te peço, deixa o seu like. Aqui embaixo tem um xizinho, clica no X, vai lá, curte,
para ajudar a divulgar o canal e compartilhe com quem você ama. Tá bom? Vamos orar? Simbora. Ai, Pai, como o Senhor nos surpreende a todo momento. Quando a gente acha que o Senhor está sendo repetitivo, na verdade o Senhor está nos apresentando mais e mais detalhes para poder ampliar a nossa visão para o que é essencial. E para que a gente não perca, que a gente não se perca no caminho e não morra. Agora, mais do que nunca, eu entendo por que Uzá morreu ao tentar segurar a Arca da Aliança quando os bois que estavam carregando escorregou. Nós ainda não lemos essa passagem, nós ainda vamos chegar lá em breve, mas com certeza ele estava com as melhores das intenções. Mas essa intenção pode nos matar quando a gente não tem conhecimento suficiente da tua palavra. Nem o rei Davi, que estava ali do lado dele, tão feliz que ia levar a arca para Jerusalém, ele tinha conhecimento disso. Ou se tinha, ele não se lembrava de ter lido a respeito disso. Porque, caso contrário, ele não teria autorizado que bois carregassem a arca, quando ela deveria ser transportada de forma correta nos ombros dos coatitas. A intenção aqui de todos foi muito boa, mas faltou sabedoria e discernimento. E hoje, Pai, a minha oração é para te pedir sabedoria e discernimento para cada um de nós que estamos buscando mais e mais do Senhor todos os dias. Não nos deixe morrer com boas intenções, mas viver através das suas instruções. É isso que eu te peço, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso, gente. Por hoje é isso. Deixa um beijo no seu coração. Aviso que a gente tem um clube de estudos e insights no WhatsApp. Se você tiver a fim de entrar, você fala comigo, deixa um ok aqui, ou manda. Aqui embaixo na descrição também tem o meu Instagram, manda uma mensagem. E as pessoas estão entrando e a gente está se unindo para a gente estudar a palavra. Porque Jesus está voltando. E a gente precisa conhecer os detalhes. Se ele deixou, é porque é importante para a gente. De forma atemporal. Se toca, porque a gente vai criando sinapses na nossa mente e a gente vai entendendo, sabe, até para o nosso momento que a gente está vivendo, que a gente precisa saber. Beijo no seu coração. Fui, tchau. Amanhã tem mais, te espero.